Aquela carninha crescida é câncer? É um tumor? Pode trazer perigo à sua vida e à sua visão? Esse é o tema do vídeo de hoje, onde eu vou estar explicando sobre essa carninha crescida, que não deixa de ser um tumor, e a gente vai conversar sobre isso. Quando é o momento certo de operar, se deve ser operado ou não, se quando tira, se ele pode voltar a crescer, qual é o preço de uma cirurgia dessa, onde você encontra as técnicas, os sintomas, se você não operar, o que acontece, qual é o tempo de recuperação, como é a recuperação, se tem colírio, exercício, chá milagroso, reza brava, alguma coisa que faz isso sumir. É sobre isso o vídeo de hoje. Meu nome é Caio Prado, eu sou médico oftalmologista, especialista em catarata, glaucoma e cirurgia refrativa. Te dou as boas-vindas ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui. Tem conteúdo toda semana, às vezes até todo dia, além de lives surpresas, onde às vezes quando eu estou com tempo no consultório eu abro e respondo quem entrar nelas. Então é só ficar atento. Se você tiver inscrito, você vai ser notificado. Ó, o Tocaio entrou ao vivo. É a sua chance, às vezes, de fazer uma pergunta e tirar uma dúvida sem ter que ir até o consultório, até se você mora em outro estado. Tem vários vídeos aqui no canal. É importante você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, certo? Com a família, com os amigos, tá? E caso você queira prioridade na sua resposta, você pode se tornar depois um membro do canal. Tem uma parte de assinatura para ser membro do canal, onde eu tenho notificação automática das pessoas que são membros para poder responder. E tem alguns benefícios. Se você mora em Brasília, ao se tornar membro, dependendo do nível de afiliação, você tem desconto também na consulta presencial comigo. Então são alguns benefícios que passa a ter, certo? Então é isso, vamos lá. Aquela carninha crescida, mais conhecida como pterígio. Esse é um dos tipos de tumores que nós temos em nosso corpo e algumas pessoas ficam preocupadas se aquilo pode cegar ou não. E sim, isso pode cegar se progredir e você não operar. Então vamos lá. O pterígio nada mais é do que essa carninha crescida. É um crescimento anormal do tecido da conjuntiva, de certa forma. Então ele é um tumor, mas na sua grande e vasta maioria, se não total, quase que total, ele costuma ser um tumor benigno, que não vai trazer riscos à sua saúde, né? Como outros tumores mais graves aí de câncer que a gente já ouviu. O que você tem que estar atento é que o pterígio ele tem vários estágios, né? O primeiro estágio dele é o estágio 1, quando ele começa a chegar ali na beira da córnea, na tampinha do olho, na menina do olho, na cor dos olhos. Esse é o estágio 1. Ele pode ficar nesse estágio ao longo de toda a sua vida, ou ele pode crescer. Quando ele está no estágio 1, não tem indicação de ser feito cirurgia. Se ele costuma ficar vermelho, irritado, você pode utilizar um colírio lubrificante. Não é Moura Brasil, Claril, Lerim, Teuto, nada disso. Isso são vasoconstritores. Eu estou me referindo a colírio lubrificante. Uma outra coisa que ajuda muitas vezes a ajudar também na desinflamação dos olhos e melhora da produção da lágrima é higiene com shampoo Johnson. Isso é um hábito que deveria ser frequente em todo mundo, assim como escovar os dentes. Passa o shampoo Johnson na mão ou granado, shampoo neutro de bebê, fecha os olhos, esfrega os cílios e enxágua. Esse é um excelente hábito de higiene que pode ser acrescentado à sua rotina. Tendo dito isto, entenda que o ideal é que você sempre acompanhe com o médico oftalmologista, até mesmo para confirmar, porque essa carninha crescida ela pode também não ser um pterígio e ser uma pinguécula, que é um outro tipo de problema que pode acontecer ali na conjuntiva, no branco do olho, que é a conjuntiva, e que eventualmente ele pode inflamar e desinflamar, e para isso existe o tratamento com colírio anti-inflamatório prescrito somente pelo médico. Compressa fria sempre vai ajudar a aliviar, tá? Também na irritação. Agora vamos para o estágio 2. O estágio 2 é quando ele começa a crescer ali em cima da córnea, né? Ele começa a querer cobrir a cor dos olhos, a menina dos olhos, a sua íris, tá? Nesse momento já pode ser feita a cirurgia. Doutor, mas eu preciso operar, não me incomoda. Entenda que, conforme ele cresce, ele pode crescer bem superficialmente e apenas tampar um pouco da visão, ou ele pode começar a tracionar a córnea, crescer aprofundando-se no tecido da córnea, como se fosse uma raiz ali. E conforme ele faz isso, ele traciona a córnea, então ele muda o grau. E isso começa a afetar a sua visão, né? Às vezes você não tinha grau, seu grau muda, você faz o exame, o óculos não fica bom, você tem dificuldade para adaptar. Se você tem essa carninha, isso pode estar acontecendo por isso, tá? Porque ele causa astigmatismo na grande maioria das vezes. E o astigmatismo é o pior grau que tem, porque ele distorce a imagem e dificulta a adaptação com óculos. O estágio 2, você pode operar, tá? E se você... Doutor, mas eu vou esperar ver se cresce. Aí que está o problema. A cirurgia é através de uma raspagem. Se na hora da raspagem eu tiro ele na beirinha aqui, imagina que o seu olho é essa lente de óculos, certo? Aí eu tiro aqui na beirinha. Está arriscado só aqui, não vai te atrapalhar a visão. Mas conforme ele cresce, quando eu tirar, vai melhorar a sua visão. Mas você vai ficar com uma cicatriz. Ah, mas então não vou operar. Não, você tem que operar, senão você não vai enxergar. O estágio 3 é quando ele começa a avançar mais ainda e ele já chega ali à borda da pupila. O pretinho do seu olho, é quando ele já está ali, pronto, esse é o estágio 3. Esse já está mais do que atrasado e já tinha que ter operado. O estágio 4 é quando ele cobre
a pupila. É o estágio que a pessoa já está praticamente cega do olho, tá? O estágio 3, o 4, a visão é muito ruim. Dificilmente você consegue até fazer óculos, ver pressão do olho, fazer exame de fundo do olho, vai ficando cada vez mais difícil. Ele pode crescer por fora, por dentro, né? Pode vir então aqui ou na parte de dentro, às vezes um pouco mais para cima, às vezes mais para baixo, mas geralmente é isso. Nasal ou temporal que a gente fala. Então, assim, operar a partir do estágio 2, se for possível. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês sobre a forma, como que você pode operar em relação ao financeiro. Vamos sobre as técnicas. Existe a cirurgia que é com cola e a que é com ponto. A com ponto, o que é feito? Existem algumas técnicas. Uma delas, a gente só faz a raspagem, tira e fecha ali a conjuntiva com pontos, certo? Essa é uma. E existe essa de retalho, se eu não me engano. E existe uma outra que é do transplante conjuntival, onde a gente vai pegar o tecido branco daqui da parte de cima do olho e vai colocar ele aonde eu tirei o pterígio, para reduzir a chance de voltar a crescer. E aí eu vou dar pontos ali. Fica tranquilo, você não sente nada, a cirurgia é com sedação e anestesia local, tá? Não é anestesia geral. Nesse caso, tem a opção de fazer com ponto ou com cola biológica. A cola biológica é o material que utilizamos, aplicamos ali no olho, certo? Para ele receber, para fazer a adesão desse tecido que saiu. Então eu peguei um tecido aqui, digamos que eu tirei o pterígio aqui, ó. Faz de conta que essa tela é todo o seu olho. O pterígio estava aqui, aí eu tirei. Aí ficou todo esse espaço aqui sem o tecidinho branco superficial. Não vai abrir um buraco no seu olho não, tá? É uma pele transparente, você praticamente não vê. Eu venho e vou pegar um pedaço aqui em cima e vou jogar ele aqui. E aí ou eu vou dar pontos aqui, ou eu vou colocar essa cola para receber e grudar ele ali. A cola, ela é uma cirurgia mais cara, dificilmente você encontra no SUS. Eu particularmente nunca vi, não quer dizer que não haja, mas que não exista, mas eu nunca vi cola biológica no SUS. Já os pontos, tem no SUS, certo? A fila é um pouquinho chata, dependendo de onde você mora. E o chato do ponto é que você deu o ponto e você tem que tirar. E aí, quando vai tirar, você vai tirar no consultório, na lâmpada de fenda, com uma agulha. Então, a pessoa que tem agonia, não gosta que mexa no olho, tem que fazer com cola. Porque se você não conseguir tirar o ponto aqui no consultório, você vai ter que ir para o centro cirúrgico fazer um novo procedimento para conseguir tirar o ponto. Às vezes o ponto até cai por conta própria, mas não é comum. Na verdade, às vezes a gente tem que tirar, porque senão ficar arranhando ali o olho, a sensação de areia, alguma coisa ali, na maioria das vezes são os pontos. É normal sentir dor? Em alguns casos, sim, porque a gente faz uma raspagem na córnea, por isso a gente passa uma pomadinha, um colírio para casa e tem que cicatrizar. Então vai depender muito de cada olho, tá? Doutor, e volta a crescer? Pode voltar a crescer, tá? Eu já operei mais de 1000 olhos, tá? Tive 3 casos que voltaram a crescer. Um há mais de 10 anos e um agora recentemente, de um senhor que operou e voltou. E o dele tinha um aspecto, uma cicatrização muito diferente, então isso pode acontecer. É mais comum voltar a crescer em pessoas muito jovens, abaixo de 30 anos. Tanto que quando vem muito jovem, abaixo de 30, eu falo, espera até os 40 se der. Agora você está crescendo, opera logo. E eu fiquei a vida inteira com isso. Precisa operar? Se você passou dos 50, você vai ter que fazer a cirurgia de catarata em algum momento da sua vida, que é onde a gente coloca uma lente dentro do seu olho. A cirurgia do pterígio ela é muito importante. Se você não tiver essa carninha, a chance de você ficar livre dos óculos, do médico conseguir acertar seu grau após uma cirurgia de catarata é maior. Então, tem que se organizar para fazer a cirurgia do pterígio, para depois fazer a da catarata no futuro. Então, em resumo, opera. Passou dos 40, opera. Tá? Por mais que está no estágio 2, só estágio 1 que não opera. Perfeito? A cirurgia dura de 5 a 15 minutos, recuperação super tranquila, não pode pegar peso, coçar o olho, abaixar os olhos, deve ser utilizado os colírios de forma religiosa, tá? É bom evitar trabalhar aí durante 5, 7 dias, fumaça no rosto, tudo que pode trazer risco de contaminação para o olho, tá? Então, basicamente é isso. Hoje uma cirurgia de pterígio, você consegue fazer pelo SUS, consegue fazer pelo convênio, e em relação à cirurgia particular, eu acredito que o custo, em média, dependendo da cidade, vai ser em torno de 1.800 a 3.500, às vezes até um pouco mais, mas nessa faixa, de 1.800 a 4.000 reais, não mais que isso, tá? Vai depender do médico, da técnica, se com cola ou com ponto, e do hospital que você vai operar, certo? Mas você sempre pode operar pelo SUS, se não tem condição e não faz questão de operar particular, tá certo? É isso, o pterígio é isso. O colírio lubrificante ele alivia, o único tratamento definitivo é cirurgia, tem chance de voltar, é coberto pelo SUS, tem no particular, tem no convênio. E não é um tumor que vai te cegar desde que você trate e ele não cresça. Espero que você tenha entendido tudo nesse vídeo. E se você conhece alguém que tem, fala para ela operar. É uma cirurgia muito tranquila. Eu particularmente nunca vi nenhuma complicação, certo? Até porque das cirurgias oftalmológicas talvez seja mais segura. É uma cirurgia muito superficial, né? Por fora do olho, não é dentro do olho, ok?
Para mais vídeos como esse e conteúdo de qualidade, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha esse vídeo, por favor, é muito importante. E se você tem alguém na família que tem glaucoma, fique atento. Na descrição do nosso canal tem um link que você consegue ser direcionado para um guia completo que te ajuda a acompanhar o glaucoma, como tratar, dicas fundamentais sobre a doença e explicando a doença de forma prática. Meu nome é Caio Pádua, você me encontra em Brasília, Águas Lindas, Novo Gama, Samambaia. As minhas clínicas são Doutores da Visão e Boa Vista Oftalmologia. Você também me acha no site www.drcaiopadua.com. Todos os links estão na descrição do canal, tá certo? É isso e até o próximo vídeo.